Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast Pretoteca. Você acompanha a gente em todas as plataformas de streaming, também aqui pelo YouTube, você que está vendo, ou seja, pode ver, pode ouvir, estamos sempre presentes com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia Martins, é ótimo estar aqui com você mais uma semana para a gente falar um pouco sobre as nossas causas, nem sempre só falando de sofrimento, a gente precisa falar dele também, mas é bom nos exaltar, né? Trazer personagens tão importantes que estão mudando a vida de outras pessoas pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo sim, porque hoje a gente está internacional, a gente está chique. Olha, gente, a gente vai receber uma convidada muitíssimo especial. Ela é ativista social, ambiental, empreendedora, modelo, atriz, nascida no Brasil, no Morro da Conceição, no Recife. Ela é pernambucana, tem uma trajetória muito inspiradora, construída com base no Brasil, como eu disse, mas que desabrochou na Alemanha, onde ela já vive há bastante tempo e vai contar toda essa história aqui pra gente. Ela conquistou, gente, em fevereiro desse ano, um título muito importante. E ela tem uma frase muito forte quando ela conquistou esse título nas entrevistas que ela deu, que ela disse: a gente só precisa de uma oportunidade. É uma frase que a gente usa muito aqui no Pretoteca, que a gente só tá aqui, né, com essa cara preta, fazendo esse trabalho para vocês, porque abriram uma porta, porque deram uma oportunidade pra gente. Sem mais delongas, revele, Gustavo, por favor, Domitila Barros, a Miss Alemanha de 2022. Ela que é brasileira, é a primeira imigrante e negra a ser Miss Alemanha. Muito bem-vinda, que prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer, e mais do que um prazer, é uma honra poder estar aqui hoje com você. É toda nossa. Gente, a mulher é linda demais, né? Além de tudo isso que eu Quem falei... olha quem fala. Outra coisa que ela não disse, mas que eu sempre falo quando dou entrevista, é que da onde eu veio, tem mulheres como eu de cacho. É olha verdade. a prova viva. Eu vi nas suas entrevistas, ela fala muito isso, de cacho é muito bom, né? É muito gíria do Recife mesmo, de cacho. Achei maravilhoso. Mas é isso, né? De onde a gente vem, eu que venho de periferia também, tem muita gente com talento que só precisa de um pouco de investimento, de oportunidade para que desabroche, né? Mas eu quero saber do seu desabrochar, da sua história. Domitila, seja bem-vinda. Ela que não vinha ao Brasil, gente, há 4 anos, né? Na verdade, para ficar às festas com a família. Agora, época de Natal chegando, então veio pra valer, pra curtir manhã, como dizem no Nordeste. Manhã. Eu digo assim, eu preciso cheirar o sovaco de manhã. É um cheirinho que dá muita energia. Depois eu consigo vencer todas as batalhas. Sim. Mas agora, eu falei, não, depois de 4 anos sem passar nem Natal, nem Ano Novo. Sim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, minha gente, trabalhei muito esse ano, me libera. E como é que foi, né, esse ano que foi muito incrível pra você, deve ter sido doido, cansativo, só coisas boas, né? Porque foi um ano que você recebeu essa coroação de Miss Alemanha. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou nesse prêmio. Claro que a gente vai passar pela sua trajetória como ativista social, ambiental. Mas o que deu em você assim? Falou, acho que eu vou tentar ser Miss Alemanha. Porque a mulher já era famosa na Alemanha, tá? A gente vai falar sobre isso. Eu tenho 38 anos. Acho que essa é uma informação muito importante de dizer. Eu sempre começo falando da minha idade, porque eu sou muito ativa nas redes sociais e eu percebi que muitas garotas se comparam com outras. Uhum. E eu sempre falo, galera, eu tenho 38 anos. Se eu tivesse desistido com 25, se eu tivesse desistido com 30, se eu tivesse desistido com 35, isso não iria acontecer na minha vida. Verdade. Então, a primeira coisa é resistência e resiliência, que tá na veia. Na veia. Isso a gente já tem. A segunda coisa foi realmente assim, eu vivo na Alemanha desde o ano 2006, eu tenho a dupla nacionalidade agora, mas eu cheguei lá só com passaporte brasileiro, e fui para a Alemanha porque eu consegui uma bolsa de estudos para fazer meu mestrado. Uhum. E aí começa essa história, a pessoa só precisa de uma chance. Exatamente, uma portinha aberta, Uma portinha aberta. Graças a Deus, eu sempre tive essa sede de oportunidade por estudar. Aí fui morar lá e ano passado eu estava assistindo uma entrevista de uma amiga, aí passou o comercial do Miss Alemanha, eles falando que mudaram o conceito e que agora eles não procuram a mulher mais bonita da nação, eles procuram a mulher com o maior poder de inspiração. E os critérios seriam diversidade, um tema muito importante pra gente aqui também. Muito, é a nossa bandeira, né? Diversidade, responsabilidade social e empoderamento feminino. Aí eu falei, meu Deus do céu, eles estão me chamando. Eu tô escutando, eles me chamando, é o meu nome, ó. Aí eu falei, não, se eles realmente estão nesse propósito, eu tenho chances. Uhum. Aí eu percebi que seria uma coisa pra mim super importante, porque eu venho da comunidade do Morro da Conceição, Linha do Tiro, mas eu sempre gostei de dançar, fazer teatrinho, ser modelo, ter o cabelo grande, aquelas coisas. Sim. Que eu não vou mentir. Protagonista, nasceu pra isso, né? Eu nunca me identifiquei, pra mim é muito difícil me identificar na posição de opressada. Uhum. Eu quero ser protagonista. Aí quando eu vejo a brechinha, eu meto os 2 pés. Aí foi nesse contexto que eu decidi me candidatar para o Miss Alemanha. Porque
Porque a gente tem que analisar do ponto de vista que até 3 anos atrás, antes deles terem mudado o conceito, uma mulher negra, migrante da minha idade, nem se candidatar poderia. Não teria nem esse espaço, né? Porque os pré-requisitos eram outros. Então, aí foi quando a minha meta de vida é essa. A gente tendo a chance, eu vou me embora. Aí eu falei, se eles agora mudaram o conceito e eu tenho o direito de me candidatar, lógico, vai que dá bom. Vai que, né? Vai que né. A ideia de me candidatar foi mais nesse sentido, de tentar usar alguns dos meus privilégios, que eu já tenho tão poucos. Sim. Aí eu falei, não, já que agora eles abriram para esses temas, eu vou me candidatar. E se eu conseguir chegar no top 40, eu já sou mais do que campeã, vindo de onde eu vim com a minha trajetória. E Não o meu sendo maior... alemã, né? Para Não começar sei por isso. E a minha missão é o trabalho na área de responsabilidade social e trabalho na área de meio ambiente. E eles, tanto que é que eles falam, quem ganha o Miss Alemanha não é uma pessoa, é uma missão. Aí eu falei, meu objetivo era ficar no top 40 para ter a oportunidade de ter uma plataforma na Europa de estar comunicando esses meus projetos, estar comunicando todo esse trabalho socioambiental, que para mim, no ano passado, foi muito importante lembrar para o mundo que, independente de qualquer questão partidária, nós estamos aqui para poder também salvar a Amazônia, nós também temos hábitos sustentáveis e hábitos de responsabilidades sociais que vale a pena estar falando e dando palco. Por exemplo, a gente sempre vê a Alemanha como um país super desenvolvido. Mas você sabia que o Brasil tem mais energia limpa do que na Alemanha de solar? Olha só, é o tipo de informação que a gente não fica sabendo, né? E eu quero que o mundo saiba. Exatamente. Principalmente no Nordeste, que tem aquela energia eólica, tem energia Exato. solar, e isso já tem. Há um investimento grande, né, nessas áreas há um tempo, mas é uma informação que não chega pra E gente. dá uma autoestima. Totalmente. Temos, somos e sabemos. Sim. Aí foi nisso que eu falei. Eu apoio alguns projetos sociais no Brasil, eu tenho a questão também do empreendedorismo social, mas quando eu me candidatei, foi muito essa sede de ganhar um espaço, de ter uma chance. E principalmente, que é uma coisa que é porque eu tô aqui hoje também, Cíntia, aqui, por isso que é uma honra, Toda nossa. eu acredito que a minha missão de vida começou com o trabalho socioambiental. Mas quando eu me candidatei para o Miss Alemanha, eu já percebi que eu tinha uma necessidade muito grande de assumir a minha narrativa. Enquanto mulher brasileira, negra, eu tenho 38 anos, mas dizem que eu tenho a cara de jovem. Tem. Eu falei, tá na hora da gente contar a nossa história. Exatamente. Tá na hora de a gente mudar um pouquinho o livro de história. Tá na hora da gente aproveitar essas mídias sociais e meter a cara mesmo. Porque eu acreditava que não ia ser para sempre, que ia ter essa brechinha pra gente entrar. E aí a minha inspiração foi essa, ter uma plataforma para falar quem é a mulher migrante negra, quem é a mulher brasileira. No começo, quando eu fui eleita, uma das perguntas que mais recebia era se eu era casada. E eu falava, não sou casada, e nem toda brasileira vem para a Alemanha para casar, não. A maioria das minhas amigas, elas salvaram o sistema público de saúde porque elas são enfermeiras e médicas. Que incrível. A maioria das minhas amigas, elas são as professoras que estão educando a sociedade hoje, na Alemanha. Sim. Então, eu acho que foi muito importante para mim ter uma janelinha para mostrar a nossa cara. E tanto é que no dia que eu fui à final, eu nem imaginava que eu ia ganhar. Aí eu pensava, meu Deus, já tô na final, então é a minha última chance de botar a minha Ela cara. queria só entre os 40, ela Só ficou entre na os final. Aí, quando eles me entrevistaram e me perguntaram qual é a minha motivação, tudo em alemão. Aí tem um vídeo, eu falei, peraí, eu posso falar em português? Ele, não, que ninguém vai entender. Aí eu falei, manhã, a favela venceu. Que bonitinho. Então, eu tinha muito essa necessidade de provar que se a gente receber uma chance, a gente não quer ser parte do problema, a gente quer ser parte da solução. Exatamente. Mas para ser parte da solução é necessário acesso à educação, é necessário um pouco de equalidade, porque não é fato, não somos todos iguais, mas pelo menos chances iguais seria muito perfeito. E mostrar que quando a gente tem uma chance, a gente não precisa da segunda, não. A gente faz direitinho. Totalmente. A gente foi ensinado desde sempre a ser o melhor em tudo, né? Então você sabe que você vai chegar lá, você vai furar essa bolha dentre as 40, porque eu tenho um número aqui, ó, de 12 mil candidatas e 160 mulheres na fase de seleção. Ela foi a que ganhou, né? A gente colocou a coroa na cabeça, apenas isso. E o que eu até hoje fico chocada, é porque realmente o meu objetivo era top 40. E eu ganhei porque eu fui a eleita pelo público. Sim. Então, imagina você no mês de fevereiro, a neve, todo mundo doido, Frio. frio, uma língua toda doida. E, assim,
do nada, quando ele falou meu nome, eu caí no chão. Eu precisei de momento, assim, eu não sei quantos minutos para poder me levantar. Porque é muito surreal você sair daqui com uma bagagem de 20 Inacreditável, né? quilos. A gente tem até a imagem pra soltar aí, né, Gu? Enquanto ela fala, gente, que você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai mostrar um trechinho aqui da hora do momento da coroação. E você se emocione com a gente também, por favor. Vamos. Niklas! Pronto, esse é o Niklas. E o que uma coisa que eu Aham. fiquei muito assim, Deus é perfeito o tempo todo, né? É que o Niklas, ele foi o apresentador que anunciou a minha vitória. Uhum. Esse momento é um momento que eu tenho muito orgulho, porque eu nunca concorri com as meninas. Eu era a melhor amiga delas. Que legal. Elas falaram que, numa entrevista, depois que passou Miss Alemanha, as outras top 10 falaram que elas ficaram felizes por eu ter ganhado, porque eu ensinei a elas o que é irmandade. Que bonito. E o Niklas foi o... Eu não conseguia me levantar, eu não tava nem acreditando que estava acontecendo. Eu falei, como assim? Não é tu não, não é tu não, não é tu não. E o Niklas, ele foi quem disse que eu seria a Miss esse ano, em fevereiro. Aham. Aí quando foi, há 2 semanas atrás, a gente teve o confinamento do top 40 para eleger as top 20. Uhum. E eu apresentei o confinamento com o Niklas. Sim, com aquele apresentador. Então, pra mim, é propósito, né? Assim, você Totalmente. vê o jogo girar. Como já dizia o Pose, é possível fazer o jogo girar. Exatamente. Nossa, é muito emocionante, né? Ver um momento desse. E o que você falou aqui até agora é muito importante, porque a gente vem de uma geração, a gente tem a mesma faixa etária. Em que eu me lembro da minha mãe falando dos concursos de Miss, da Marta Rocha, do quadril, da polegada. É um concurso que foi criado nos Estados Unidos, né, em 1950, para uma marca de maiô para desfilar os seus maiôs. E ali a coisa começou a crescer e a ter uma competição realmente entre a mulher mais bonita. E começou a ter suas camadas, né? Da cidade, do país, do estado, do mundo, essa coisa toda. E era um concurso basicamente pensando na estética. E é muito legal a gente ver o concurso se adaptando aos tempos, né? Porque ele precisa se realidade adaptar, senão ele atual, morre, né? exatamente. E saber que uma mulher como você, que tem tudo na cabeça, né, que é só cérebro, pode estar num concurso como esse e levantar as suas bandeiras. É um concurso hoje que se mostra político, né? Ele não é não é mais pensando na estética, até olha as roupas de vocês. Graças a Deus vocês não estão de maiô, não precisam não disso, precisa né? mais, exato. E isso foi o movimento, o processo do Miss Alemanha, e eu ter sido a primeira Miss Alemanha migrante, Sim. foi um processo de... As meninas, quando elas veem, eu fico toda vez emocionada. Que lindo. Porque é isso, né? Todas elas são perfeitas, são lindas, de formas diferentes. Tinha uma que não tinha o braço. A que vocês estão vendo ali de rosa, a Gadu, ela é uma mulher negra, mas ela nasceu, ela veio ao mundo como homem e é uma mulher transgênero. E ela foi uma das finalistas. Esse daí é um apresentador da televisão alemão e era proibido ele subir ao palco, mas ele ficou também tão feliz que ele subiu para comemorar. E eu nem entendia nada, mas Legal. eu acredito que foi importante, não querendo dizer que é meu mérito, Claro. querendo dizer o que você falou do momento em que estamos vivendo. Foi muito importante eu ter me tornado Miss Alemanha esse ano. Eu acredito que não só para a Alemanha, mas também para o Brasil e para o mundo. Porque esse ano, depois que eu me tornei Miss Alemanha, meses depois, acho que 2 meses ou 3 depois, o Miss Universo disse que também mudou as regras. Olha que importante. E que a partir de agora, mulheres que são mais velhas, porque antigamente, até 3 anos atrás, você não podia ter filho, não podia ser casada, não podia ter mais de 25 anos. Olha que absurdo, gente. Eu acredito que só teve algumas poucas mulheres que não eram loiras na Alemanha. Então agora o Miss Universe mudou as regras, mulheres casadas, com filhos, com mais de 25 anos, podem sim se candidatar e podem sim ser Miss Universo. E eu acho que isso é muito importante, porque isso prova o poder do ser humano enquanto consumidor, enquanto movimento, enquanto comunidade. Exatamente. Porque É o que a as gente pessoas fala, eu só querem ver hoje, né? isso. Diversidade, elas querem se É a ver realidade nesses da sociedade. concursos. A Gadu foi uma coisa que a gente conversava muito, que é como eu falei, a candidata transgênero. Eu falei, existem tantas pessoas que são transgêneros na sociedade, então a gente tem que representar nos concursos o que existe na sociedade. E não uma questão ideologicamente totalmente arcaica, que não tem nada a ver com a realidade que vivemos hoje em dia. E isso eu acho interessante sempre ressaltar também, que vende a Cíntia. Sim. Dá din-din também. Exatamente, é importante. Porque muita gente tinha medo de achar e funciona. E da marketing. Funcionou perfeitamente. E tanto é que o Miss Alemanha teve um valor de mercado, quase duplicou depois que eu tive esse acesso a ser a Miss Alemanha. E eu acredito que muita gente do mundo todo percebeu e descobriu e começou a seguir, começou a acompanhar, porque entendeu a questão a ideologia nova.
E eu acho que é muito importante eu estar aqui hoje contando essas histórias, porque eu acho que o tempo é esse. E uma coisa que eu tive a oportunidade de aprender com Miss Alemanha é: eu pensava que eu ia ter que mudar, que eu ia ter que aprender, que eu ia ter que fazer acontecer. adaptar, se né? adaptar. Não, Foi o eu já sistema que estava se adaptou a pronta e você. não sabia. Uhum. Aí, isso é uma coisa que a minha mãe sempre falava. Ela falava: Domitila, não se preocupe de você se preparar para o mundo. Deus está preparando o mundo para você. Que lindo. Então, Que é bonito. importante a gente ressaltar que foram necessários virem muitas mulheres antes de mim, que lutaram por essa questão dos direitos iguais, lutaram por essa questão da diversidade, lutaram para acabar com essa mitologia de que mulher tem que concorrer uma com a Sim. outra, para eu ter essa oportunidade agora. Porque eu sempre falo nas entrevistas que eu sou um símbolo, mas não fui eu que fiz tudo isso. É um processo que vem, é um processo centenário. Sim, muita gente sofreu, né, para que a gente tivesse esse espaço aqui. Muitas mulheres sofreram, ainda sofrem, para que a gente hoje possa ter essa Esse liberdade de privilégio tá falar, aqui, né? de falar em nome da Sim. gente, falar sobre a nossa realidade, Exatamente. com o nosso sotaque, Aham. com o nosso ponto de vista. Com 38 anos. Com 38 anos. Então, foi muito sonho de princesa. Mais do que sonho de princesa, porque nem nos meus sonhos isso tava. Você imaginava que pudesse acontecer, né? Nossa, é demais a sua trajetória, assim, sabe? De você ter ido estudar lá fora e as coisas foram se desenrolando de uma forma que o seu ativismo conseguiu ter essa luz, assim, sabe? Não era simplesmente, claro que tem uma realização pessoal, tem a questão de dar um dinheiro, mas assim, a gente percebe que você não estava ali só simplesmente para aparecer por uma questão pessoal, né? Você tem toda uma causa em volta. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, sobre a sua relação com a sua família, assim. Eu acho que as pessoas que a gente recebeu aqui, até eu, quando a gente fala aqui do Pretoteca contando as próprias histórias, tem sempre a mãe, tem sempre o pai, tem sempre a avó. É impressionante como a gente que é de periferia, pessoas negras, assim, tem essa coisa muito forte com os familiares, né? E você não quis nem saber do que o apresentador falou em português pra manhinha e tá sempre, assim, Eu muito posso próxima deles, né? decepcioná-lo, mas eu não posso decepcionar amanhã, não. Exatamente. Eu acho linda essa relação que a gente tem com os pais, assim. Você coloca mesmo eles acima de tudo na nossa vida. É verdade. Conta, fala os nomes, conta tudo pra não deixar a manhã Ninguém, não, irritada. ainda tem irmã, tem irmão. Mas é porque, tipo, eu tive uma entrevista sobre a minha família na Alemanha. Uhum. E nessa entrevista foi que eu vim entender porque eu, pessoalmente, tenho esse laço tão estreito com a minha família. E eu falei na entrevista que é porque eu cresci em linha do tiro. Então, a gente não tinha um sistema governamental que funcionava. Uhum. Então, tudo que a gente tinha era um ao outro. É isso, né? A noção de coletividade já É vem desde outra. cedo. A gente não fala favela, a gente fala comunidade. Uhum. É a nossa comunidade. Quando o sistema não funciona, tem seres humanos que funcionam. Então, acho que isso foi muito importante. Eu, por exemplo, eu nunca vou esquecer que a minha avó, que era analfabeta, teve 10 filhos, Dona Alzira, infelizmente ela não vive mais, ela foi que ensinou todos os netos a ler. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela sabia como suava. Que bonitinho. E foi ela que me botou no mestrado. Ela nunca aceitou menos do que um mestrado fora do Brasil. Uau. Ela é dessas, ela era babadeira. Retada. Ela é dessas. Então, aquela coisa dela falar, Domitila, eu tive 10 filhos, eu fiquei grávida 10 anos da minha vida. Você não precisa, não vá atrás de homem, não. Não vá atrás de querer engravidar, não. Vá atrás de estudar. E estude mais, estude mais. Então, já começa muito para essa questão da minha avó, de ser exemplo. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia dificulta muito a minha vida, porque eu só acredito no exemplo, eu não acredito no PDF. Você pode me falar o hashtag mais lindo do mundo. Eu quero ver a vivência cotidiana do dia a dia, se é isso que você vive. É sobre as pessoas, né? É sobre isso. E o meu pai, ele foi o primeiro filho dessas 10 crianças que a minha avó teve, que fez faculdade. Ele estudou matemática. O meu avô, ele me contava as histórias ainda da época da escravidão, da bisavó dele. Tudo isso sempre foi muito presente na minha realidade, na minha história familiar, mas sempre de um ponto de vista assim, Domitila, a gente sabe de onde a gente vem, e você morando em linha do tiro ou não, você é privilegiada de poder estudar, vá. Eles me apoiaram muito. Sim. E a minha mãe e o meu pai, eles criaram, antes de eu nascer, o CAM,
que é o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, que é uma organização não governamental em linha do tiro, onde mais de 5 mil crianças já passaram. Ainda existe a Ainda organização, né? existe. Foi aí que começa seu ativismo, né? Quando você tinha o quê? Exatamente. Uns 13 anos, mais ou menos. E eu tô indo pra lá agora, semana que vem, levar presente de Natal pras crianças e construir um parquinho aquático pras crianças. Demais. Porque eu falei pro Miss Alemanha, se antes de ser Miss eu doava isso, agora que eu sou Miss, se vire nos 30, viu? A gente tem que doar o triplo, porque agora Abre que eu sou espaço, Miss, abre agora espaço. que eu sou Miss tem que funcionar melhor. Mas os meus pais, eles são os meus ídolos. Eu não conheço ninguém que é tão... Eu não sei explicar. Eles quase nunca pensam neles, eles sempre pensam no próximo, sabe? E eu, convivendo com os meus pais, eu me acho a pessoa mais egoísta do planeta Terra. E a pessoa mais louca do planeta Terra. Mas foi muito importante eu ver eles criarem o projeto, eles dividirem de uma forma honesta. E não assim, pro PDF, pra postar. Na época nem Instagram tinha, lógico. E isso foi o que formou esse caráter social meu, de uma coisa que é muito difícil pra mim até hoje, é lidar com injustiça, por exemplo. Injustiça sempre vai ter. É que nem a lua e o sol. Você não pode apagar a lua pra ter o sol. Mas é muito difícil pra mim lidar com isso. E eles fundaram esse projeto há quase 40 anos atrás. Mais de 5 mil crianças já passaram pelo projeto. E foi lá que eu comecei a me engajar socialmente. Aí quando eu fui morar na Alemanha e fazer o meu mestrado, eu comecei a fazer palestras sobre o projeto. E eu já Novinha ainda. Novinha. E eu já fiz mais de 5 mil palestras sobre a realidade de crianças de rua e de comunidade no Brasil e na Europa, para conseguir doação para projetos aqui. Porque muita gente fora do Brasil vê o Brasil como um país muito desenvolvido, que não precisa de doação, porque já tem muito dinheiro no Brasil. Mas como nós sabemos, a realidade ainda é muito desigual dentro do país. Então, do meu ponto de vista, ainda é necessário captar doações fora, para poder fazer com que algumas pessoas sobrevivam aqui. Quanto mais, melhor, né? Sabe? E na Alemanha, para mim, é um país nesse sentido que me abriu muitas portas. Porque um fato que muita gente não sabe é como eu falei, o Brasil tem mais energia solar do que a Alemanha. Mas outro fato também que eu acho muito importante citar é que a Alemanha doa mais para o Brasil do que a União Europeia completa, do que todos os países da União Europeia. Então, eu tento ser essa embaixadora dessa ponte, né? realidade. E quando fica difícil, que as pessoas, as organizações, até mesmo o governo, começa a duvidar. Pode ser que vai ter corrupção, pode ter isso, pode ter aquilo outro. É um prazer muito grande meu poder falar com propriedade. Sou pobre, mas sou limpinha. Sei do que estou fazendo o trabalho sei honesto. para onde está indo e sei que é necessário. Sim, sim. Isso é importante. É urgente, né? É urgente, porque, por exemplo, agora na Europa está muito no foco a crise na Ucrânia, o conflito que está existindo entre a Ucrânia e a Rússia, e está muito forte a Ucrânia, questão... imagino que seja a forma de falar em alemão, né, gente? Ai, perdoa. Não, relaxa, são 16, 21 anos, na verdade, né, gente? Falando alemão, a gente perdoa, ela mistura o português com o alemão, mas é a Ucrânia mesmo que a gente fala aqui. A Ucrânia. Tá tudo certo, deu pra entender. Mas gostei de saber, aprendi uma palavra nova, né? Ucrânia em alemão é Ucraína. Ucraína. Tá bom. O conflito que está tendo agora entre a Ucrânia e a Rússia está tendo muito destaque, bora dizer assim. Da mesma forma, a situação atual no Irã, com a revolução das mulheres, estão querendo ser mais independentes. Só que, em muitos estudos que eu fiz, dá para quase comparar países que estão em guerra com a realidade de muitas comunidades brasileiras. Olha só. Então, eu tento dar voz e cara para isso. E sempre, para onde eu vou, eu tive a oportunidade esse ano de prestar assessoria para alguns políticos alemães. E toda vez que eu me apresento, eu sempre falo, meu nome é Domitila Barros, nasci no Morro da Conceição, me criei em linha do tiro e tô aqui porque a educação salvou a minha vida. Porque eu acredito que é possível, você tendo acesso à informação e tendo a oportunidade de se educar, o céu é o limite. A gente vem de uma geração que eu ouvia muito isso da minha avó, que não sabia ler, igual a sua, não sabia ler nem escrever, e eu sou a primeira a conseguir fazer faculdade simplesmente me dedicando somente a isso, né? Sim. Porque a minha mãe fez faculdade muito mais tarde, ela se formou, ela tinha 43 anos, a gente já era nascido, e ela trabalhou a vida inteira para conseguir somente estudar lá já depois de casada, depois com os filhos. Então, não é fácil você conciliar essa vida, luxo. né? É um luxo da realidade de onde a gente vem, de conseguir me dedicar somente aos estudos, né? E a gente vem de uma geração, de uma família que diz que é a única forma da gente se salvar, e a gente esbarra
em 4 anos de um governo que colocou a educação muito para trás, né? De dizendo que faculdade não é para todo mundo, que mestrado não é para todo mundo. Cara, pode não ser, mas você precisa ter a oportunidade de experimentar, né? De saber Ter se o ter acesso. acesso, sabe? Acesso à isso. educação, para mim, é muito É o importante. que salvou a gente, né? É o que fez a gente Eu estar não aqui. estaria sentada aqui hoje. Você disse em algumas entrevistas que se não fosse educação, provavelmente nem viva você estaria, né? Isso é muito eu forte. Imagino. E a educação é super importante. E tem um caso, eu esqueci agora o nome. Se eu estiver errada, me corrijam. Acho que o nome dela é Evelyn. Mas quem que seguiu Notícias Pretas vai ter todas as informações. Que é uma brasileira como eu, que trabalhava fora do Brasil como modelo. Veio para o Rio visitar a família. Grávida, morreu porque ela foi por causa de bala perdida. Ai, gente. A minha melhor amiga foi assassinada também por causa de bala perdida quando eu tinha 12 anos. Sim. Então, não é uma coisa assim fictícia. Sim, não é uma realidade. É uma realidade. É um medo cotidiano diário que tá ali. Tanto é que a minha mãe, voltando para a questão da família, e o meu pai, eles morrem de saudade de mim. Eu sou uma boa filha. Eles me criaram para ser uma boa filha. Eles me criaram para poder retornar o amor que eles me deram. E todos os dias, quando eu falo com eles, eles me falam: te amo, tenho saudade de você, mas eu sou um ser humano mais tranquilo, sabendo que você, neste momento, não está nas ruas de linha do tiro. Tá Minha mãe exposta, só conseguia né? dormir quando eu chegava em casa. É uma loucura. Eu nunca vou esquecer. Seus pais moram lá ainda? Eles moram ainda. E eu entendo. Então, assim, eu acho importante a gente ressaltar que educação é importante. E se não fosse educação, eu não estaria sentada aqui. Sem e dúvida. eu sinto pra mim, se você fala, Domitila, seu cabelo, seu corpo e tal, não mexe comigo. Agora, se você chegar pra mim e falar, o quê, mulher? Tu fala 4 línguas, abalar. Eu falo. Aí, isso Tem que se orgulhar, tem que se isso orgulhar. pra mim é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho e que eu sempre acho importante estar falando, porque eu conheci muitas pessoas na Europa de comunidade que foram há 7, 6 anos atrás por causa de bolsas que eles ganharam. Sim. E voltaram e criaram tecnologias aqui que são importantíssimas para o desenvolvimento da nação. Então, eu acredito que é muito importante a gente ressaltar isso. E eu acho que também é muito importante a gente, não só eu, não só você, mas também quem está estudando, que vai nessa pisada e que acredita nisso, a gente ter a noção que a gente é o embaixador disso. Isso é uma coisa que eu aprendi sendo Miss Alemanha. É maravilhoso ser Miss, é tudo lindo, chique, não sei, cabelo, não sei o quê. Mas a minha maior dificuldade esse ano, é até um luxo falar que isso foi uma dificuldade, mas eu acredito que é uma dificuldade real, é que eu tive acesso a lugares que eu nunca tive acesso antes. Sim. E são lugares que eles não estão... O design desses lugares não é pra mim, não é pra você. Porque não é, as pessoas não estão preparadas pra gente. Sim. O lugar O não mundo tá não tá, preparado, né? o mundo não tá preparado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de como eu entro e como eu saio desses lugares. Porque eu tenho a consciência de que eu deixando uma boa impressão, você vai ser convidada, meus vizinhos vão ser convidados, vão existir bolsas de estudos. Inclusive, um dos motivos porque eu tô no Brasil é porque o presidente da Alemanha tá vindo pra cá no dia 30 e a chefe de Estado já está aqui para poder ir para o ato de posse, do Lula. novo presidente, para demonstrar que querem ajudar ainda mais o Brasil em todos os aspectos. Estreitar mais as estreitar as relações, né? relações e que tudo relacionado a essa questão ambiental, eles querem estar sendo esse apoio. E querem a sua participação para fazer uma ponte de alguma forma. Sim, mas também essa questão de que, como eu, no começo do ano, pude assessorar a ministra de Relações Internacionais da Alemanha e fiz um bom trabalho, aí eles confiam em convidar você agora também. Que outras legal. pessoas da comunidade. Que legal. E eu abri a minha palestra falando, eu sei que eu e meus amigos precisamos ir pro lixão procurar comida. E eu não sei se muita gente sabe, mas muitos equipamentos elétricos que vêm do lixão não é que vêm do Brasil. Eles vêm de outros países, são jogados no Brasil. Então, é importante a ministra, a menina que nasceu no Morro da Conceição, se encontrarem e juntas falarem sobre soluções realísticas para resolver o problema. E é isso que eu falei, não, então já que tá todo mundo indo, quem mais quer ir sou eu. E eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de... pode ser um estágio, pode ser um trabalho no supermercado, mas a gente está sendo um embaixador. Sim. Muitas vezes somos a primeira referência que essas pessoas têm e tendo uma experiência positiva, é muito mais fácil, muito mais pessoas serem envolvidas nesse tipo de processo. Não dúvida nenhuma. Não, e você sentiu na pele, né?
toda a realidade daquele lugar. Então é importante ter quem quer fomentar, né? Quem quer Isso. melhorar aquela realidade, quem tem o dinheiro para fazer isso e quem entende daquela experiência. realidade. Exatamente. Você sabe de onde você veio, o lugar tá lá, sua família tá lá, então você fazer essa ponte, nossa, muito orgulho de você. Então, eu fiquei muito. Foi muito importante Sim. esse trabalho para mim, principalmente porque, independente de qualquer coisa que aconteça, a política, pode ser que a ministra daqui a 2 dias tenha uma opinião que eu não concorde. Mas uma coisa foi muito importante para mim nesse processo de poder desenvolver esse trabalho é ver que existe esse interesse na nossa realidade. Sim. Então, só o fato dela ter interesse, porque ela poderia, qualquer ser humano ia fazer assessoria para ela. Exatamente. Então, ela pegar Domitila Barros de Linha do Tiro para o Mundo é babado. Não, saber que você tem responsabilidade sobre aquele assunto, você tem know-how, capacidade para falar sobre aquilo, né? Você já vem demonstrando isso. Na Alemanha, você já tinha esse espaço com o Miss Alemanha, isso se ampliou, então é isso que você falou, ser embaixadora de uma causa e ter confiança de quem está olhando, né? Saber que você tem essa capacidade de fazer esse trabalho. Muito orgulho, né, gente? Saber dessa trajetória, ter você aqui perto para a gente poder contar para outras pessoas, como eu disse, né? Não é só as trajetórias dolorosas que a gente sabe que atravessam a gente também, mas contar as vitórias, acho que é o que a gente mais quer escrever daqui para frente, né? Mas já que eu toquei nesse assunto de feridas, eu queria até saber de você, porque você falou, nem todo mundo que vai para a Europa, a mulher que vai para a Europa, vem para cá para casar. A gente é muito estereotipada, né, ainda, né, fora do Brasil, até porque por muitos anos o próprio governo brasileiro, né, vendeu a imagem do Brasil sempre, olha, Rio de Janeiro, Cristo, Carnaval, bundas, e existe sim um turismo, esse turismo cultural carnavalesco, né, no Japão isso é muito forte, as mulheres vão com aquele grupo para ficar sambando e tal. Não é um problema, mas também existe um turismo sexual, mulheres que vão para fora, que são enganadas para viverem isso, né? O que mais tem, assim, realmente são trajetórias muito tristes. E eu queria saber, né? Você chega lá muito jovem para estudar, é uma mulher linda, e muitas vezes perguntaram para você, você é mulher de quem, né? O que você veio fazer aqui? Você foi estudar. Isso. Queria que você contasse as suas experiências, né, de xenofobia e também racistas, porque você é uma mulher que tem esse estereótipo brasileira, né? Negra, bonita, o corpo bonito, cabelão bonito, e as pessoas acabam muitas vezes associando, já aconteceu comigo fora do Brasil, de me associarem não ao trabalho que eu estava fazendo naquele lugar, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, total. Agora, eu acho muito importante também falar. Eu vou começar onde você começou. Você começou sobre contarmos histórias de sucesso. Exatamente. Sabe uma coisa que é o meu maior deboche? Adoro, gente. Adoro que ela é debochada, ainda tem a mãozinha, assim. O meu maior deboche, sabe o que é? Eu aprendi isso num workshop que eu fui fazer na Califórnia sobre atuação. E uma das atrizes nesse workshop, que era de mais sucesso, ela era americana, negra de Nova York. Sim. Aí ela falou pra mim assim, Domitila, o maior sinal revolucionário da mulher preta é sorriso estampado na cara e sucesso. Sim. Isso incomoda tanta gente. Total. É muito mais revolucionário do que você sair na rua direito, com a placa, né? Sim. Sabe? Me dê meus direitos. Porque é aquele tipo de coisa. A gente tentou assim tanto tempo e não recebeu. Bora tentar de outro jeito, amiga. Bora tentar de outro jeito. Bora tentar com sucesso. É uma afronta, né? Ser bem-sucedido, ganhar seu dinheiro bem, honestamente. Uma coisa por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo a caminho do Brasil, que foi o que aconteceu também com, acho que o nome dela é Camila de Lourdes, uma blogueira, quando ela voltou da Fashion Week de Nova York, eu tava na fila para entrar no avião, na minha categoria. A mulher passou por todo mundo, veio até mim e me perguntou se eu realmente tava naquela categoria. Nossa. Aí eu falei, você vai voltar. Depois que você perguntar a todo mundo, eu lhe respondo. Eu respondi isso pra ela em 3 línguas. Aí eu falei, se você quiser, eu desenho. Eu conheço meus direitos e eu tô pagando o seu salário. Não é querendo ser ridícula, arrogante, claro péssima. Não, mas é porque ela perguntou pra você, né? Não, eu sou uma pessoa muito legal, mas quando você me vira, me viram. Por quê? Porque não é por ruindade, não é por arrogância, é porque minha mãe, por exemplo, quando ela viaja, ela viaja com medo, ela não pede ajuda, ela não sabe falar a língua, ela fica agarrada na sacola dela, ela fica com medo. Sim. Então, eu sei que nesses aeroportos internacionais tem muita gente que não vai ter a coragem e a autoestima de falar, eu lhe mostro meu passaporte, eu lhe mostro meu cartão de bordo, depois que você controla todos os outros. Isso acontece também algumas vezes quando eu vou, por exemplo, dar assessoria em salas corporativas. Que ninguém tem que mostrar a carteira de identidade, só eu. Mas você tem. Aí eu falo, você pediu a todo mundo que está ali dentro, aí quando os meus colegas que estão dentro da sala veem que estão... Aí já vem tudo para cima para poder resolver o problema. E eles mesmo falam, Domitila, eu nem sabia que eu tinha esse privilégio. Você só entende na hora que você vê alguém passando na pele, né? Então, eu uso
eu vivi muitos casos de xenofobia e muitos casos de racismo, mas, querendo ou não, a verdade é, o Brasil me preparou para isso. Uhum. Quando eu era pequena, eu estudava numa escola da comunidade, mas era uma escola privada mesmo assim. E eu nunca vou esquecer como uma vez o pai foi me buscar todo do jeito dele, e a mulher falou, você tem que ir pelo portão de trás. Muitas vezes tem que ir no outro elevador. Então, eu vivendo isso na minha infância, eu já fui entendendo que isso existe e que eu tenho que proativamente combater. Sim. E a forma que eu encontrei de combater é realmente com sorriso no rosto, sucesso e com muita leveza. Por quê? Todos os lugares que eu vou, e essa pulseirinha é para me lembrar disso, que às vezes eu esqueço, O que tá escrito? é o Prêmio de Sustentabilidade Alemã, que é o maior prêmio de sustentabilidade da Europa, Sim. onde eu fui uma das juradas. Que legal. Um prêmio que eu nem sonhava que eu poderia ter entrada, eu fui jurada. Aí o que é que acontece? Uma coisa que hoje em dia eu acho muito importante dizer é que os trabalhos que eu faço, o Miss Alemanha, etc, pp, o pessoal não me contrata porque eu sou querida, porque eu sou linda, porque eu sou legal, porque eu sou sorridente. Não. Eles me contratam porque não tem nem, querendo ou não, é a qualificação. Você tem conteúdo, você tem propriedade, né, pra falar daquele assunto. Quando querem pro lado da xenofobia ou pro lado do racismo, eu falo, no dia que você encontrar uma pessoa mais qualificada, você vai ter todo o direito de trocar, mas enquanto, já que sou eu, deixa eu continuar. Sensacional. Agora, esse poder de... Não é que eu sou uma pessoa que eu vou atrás da briga, que eu vou atrás da discussão, mas são momentos que, para mim, servem como características para outras pessoas que estão na mesma situação, não tenham que passar por isso, ou que as pessoas vejam que é a realidade em que nós vivemos. Por exemplo, quando eu fui Miss Alemanha, a minha advogada, que inclusive é brasileira, do Rio de Janeiro, negra, é a advogada, o nome dela também é Delaine, tudo super coincidência, ela falou para mim que o maior trabalho dela foi botar na justiça os comentários de hater de racismo. Muita gente escrevia assim, gente, você não sabe nem falar alemão, como é que você vai ser Miss? Gente, uma Miss preta, nunca viu. Então, o que é que falta eles terem que ter direito também agora? Nossa, gente. Mas eu não delatava isso. Assessoria, deleta, não estressa. Eu falei, eu quero estressar. E eu preciso fazer print disso e postar nos stories e usar nas minhas palestras para poder as pessoas visualizarem a realidade que eu vivo. Porque não é só a vida de princesa, né? E não só isso. Eu não gosto de falar sobre racismo e receber pena. Porque não é, eu sou... Ainda vou, pelo amor de Deus. Sim, sim. Eu gosto de print, eu gosto de fatos, eu gosto de estatística, amo. Aí eu falo, minha gente, a minha realidade é essa. Então a gente quer dizer que não existe, mas o fato é esse. Então eu acredito não dá pra tapar o sol com a peneira, não né? dá. E eu acredito que pra gente combater o racismo, a gente tem que viver Tem que encarar, esse exemplo. Né? A gente tem que viver esse exemplo e tem que encarar. Mas não é encarar de cabeça baixa, é encarar com autoestima. Exatamente. É encarar com autoestima. É se perguntar, falar, tudo bem, eu lhe respondo com todo o prazer do mundo, mas você pergunta às outras pessoas também, porque eu sinto neste momento uma diferença aqui. Sim. E aí a pessoa, você jogou a bola para aquela pessoa, ela que se justifique. Ela que lute pra resolver um problema que ela criou, né? Você tá na fila como todo mundo. Outra coisa que aconteceu comigo, por isso que eu falo, é uma realidade Brasil, Alemanha, racismo é um problema global. Quando eu vim para cá em abril para fazer, eu vim com a equipe do Miss Alemanha, éramos 8. E teve alguns casos de imprensa. E teve uma mulher que foi contratada, no caso, o meu trabalho paga o salário dela, para prestar um tipo de assessoria pra gente. Então, ela sabia quem eu era. Ela estava capacitada com briefing para entender que o Miss Alemanha tem uma Miss negra. E na hora da entrevista, eu falei uma coisa, ela falou, Domitila, você pode, por favor, na próxima vez responder isso e isso, porque a forma que você respondeu parece que você veio para cá só para servir o café pra gente. Gente, que absurdo. Para tudo, parem as máquinas. Quem contratou? Escutaram? Não, você... Eu falei, não. Tem duas opções. Ou vocês são dessa mesma narrativa, ou vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Sim. Então, é muito importante a gente assumir a narrativa. Posicionar, sim. É muito importante a gente reformular as coisas. É a mesma coisa, eu passei a vida toda escutando que meu cabelo é bombril. Hoje em dia, meu cabelo paga minhas contas, da minha mãe e do meu pai, ainda paga o plano de saúde, B. Então, por quê? Porque na narrativa, aprendemos, na Europa, não é nem mais cabelo crespo, é cabelo étnico. Porque nós temos diferentes etnias, raça não existe, cientificamente provado, né? Ainda existem seres humanos que usam essa linguagem, mas existem etnias diferentes e nós deveríamos ter produtos no mercado para todas as etnias. E eu sou dessas. Se eu ver que aquela pessoa fez um comentário que eu não compro. Eu não compro. Sim.
Eu acho que as pessoas têm que Sobre lembrar do valores, né? poder- Sobre o que você do poder de acredita. consumo também. Exatamente. Se a gente consome, por exemplo, eu sou muito, assim, eu consumo produtos sustentáveis, eu consumo produtos que estão inspirando e dando trabalho para a comunidade LGBTQ ou a comunidade afro-brasileira, porque são as pessoas que é impossível apoiar. E se a gente não apoia, quando é que a realidade vai mudar? Exatamente. E a partir do momento que a gente vê, por exemplo, funk, ninguém queria saber de funk. O Condzilla fez não sei quantos milhões de seguidores. O mundo celebrou a Anitta. Ai, eu vou pra um baile. Exatamente. E o funk tá aí, né, nas comunidades e movimentando a economia daquele lugar há tanto tempo e precisou ir para fora do Brasil para que a gente reconheça a riqueza de uma cultura que é nossa, que sempre teve no quintal, né? Sempre esteve aqui. Na Exatamente. verdade, aí são essas pessoas que eu reconheço. Porque são essas pessoas que fizeram a nossa cultura ser atraente, não atraente pelo corpo, Sim, pelo sim. sexismo, mas atraente pelo poder cultural que temos Exatamente. de reconhecimento. E eu acho que é muito importante a gente falar esse tipo de história, porque uma coisa que eu presenciei, principalmente nesse último ano no Brasil e na Alemanha, é que nós vivemos uma realidade hoje, economicamente falando, onde nós não temos mão de obra qualificada em todas as posições. A Petrobras podia ganhar o mundo agora, com essa Sim. crise. Agora, se temos essa mão de obra, cadê ela? Mostra, dá exemplo, Tem fala. oportunidades, né? Por exemplo, eu falo pouco de jogador de futebol, porque ele já é um mercado para si mesmo. Sim. Mas eu não tenho medo nenhum, por exemplo. Quando eu me tornei Miss Alemanha, teve uma revista brasileira que quis fazer uma entrevista comigo. Eu falei, faço, mas vocês não são revista brasileira. Vocês conhecem o Ítalo? Não, não conheço. Ítalo é um fotógrafo brasileiro que mora na Rocinha e cria conteúdo só favela. Ele é famoso mundialmente, ganhou vários prêmios na Alemanha pelas fotos. E ele mora na favela da Rocinha. E o Brasil não conhece o Aí eu falo, cara. minha gente, antes. Eu dou a entrevista, mas conversa com o Ítalo. Tá aqui, o mundo conhece, o mundo valoriza. Vamos valorizar também. E eu acho que é muito importante a gente que vem de comunidade, a gente que sabe o quão difícil é, não ter medo de perder pro irmão nem pra irmã, não. Porque tem trabalho e tem coisa suficiente para todo mundo. E é importante, quanto mais pessoas de representatividade forem visualizadas, melhor para todo mundo. Sem dúvida. Eu cresci, a minha salvação foi a Thaís Araújo. O quê? Eu queria ser Chiquitita, eu queria ser Paquita. Como é o nome? Não pode ser Paquita, porque preto não pode. Exatamente. Era o meu sonho também ser Paquita. Não A pode. gente nunca ia ter esse lugar, né? Não pode. Sim. Aí, tudo que eu tinha era Thaís Araújo para acreditar que Jesus na causa vai dar certo. Você lembra que tinha uma época que eu acho uma coisa assim também super importante a gente ressaltar nessa questão de estar dando exemplos positivos. Pelo que eu tô sabendo, a Thaís Araújo foi uma das poucas brasileiras que apresentou um Grammy, um Emmy. Ela estava em New York esses dias apresentando um Emmy. Ela não fica postando a bolsa e o carro dela, mas a mulher é muito perfeita. Sim. Representatividade, não só pela cor, mas pelo serviço que ela presta. Exatamente. E é uma coisa importante que você está falando, ela por muito tempo foi a única pessoa que a gente viu na TV, nas novelas, né? Em novelas, assim, no caso. O negro já estava conquistando um espaço ali na moda, no esporte, que é algo que já acontece há muito tempo, mas nas artes, né, já existia, obviamente, teatro, o teatro experimental do negro, outras coisas, mas eu digo essa visibilidade com um lugar diferente de estar ali servindo café nas novelas, né, sempre o papel de escravizado ou de alguém que está fazendo um serviço doméstico, ela por muito tempo foi a única ali, né, que a gente viu nessa posição. Podia usar um terno. Exatamente. E ao mesmo tempo é importante ter mais gente chegando, como você está dizendo, para que ela não seja única. Exatamente. Porque em muitos momentos a Thaís Araújo e o Lázaro parecem os pretos únicos do Brasil. E eu acho que não é agradável para eles, não, viu? Claro que não, eles não gostam Você ir dessa pra uma festa, responsabilidade. você não conhece ninguém e chama... Exatamente, é importante que outras pessoas tenham esse espaço, porque eles ficam incomodados, eles lutam para que outros pretos tenham esse espaço também. E isso que você está falando, talento de cacho que existe no Brasil. A gente só precisa de uma oportunidade. Tem muita gente na arte, muita gente nesse universo da comunicação que precisa, que pode ter espaço, que já tem um espaço grande nas redes sociais. Os outros caminhos só precisam enxergar que essas pessoas estão aí, né? Agora eu queria falar mais um pouquinho sobre essa sua questão, dessa sua missão, né? De tornar o mundo melhor através da questão sustentável, né, de cuidar das pessoas, do senso de justiça. Como é que história você tem para contar de pessoas que você já tenha conseguido mudar a mente? Porque de onde a gente vem, às vezes, né, em alguns momentos, eu vejo que existem muitos projetos que mudaram completamente a cabeça das pessoas que vêm de comunidade. Mas eu vou na casa da minha mãe e eu falo, meu Deus, você está misturando a fralda do bebê com a casca de banana. Então, assim, eu não consigo, às vezes, levar essa pequena mudança para ela. Eu queria que você trouxesse alguma história de modificação mesmo de mente para as pessoas entenderem que pequenas atitudes ajudam no coletivo, né, na questão sustentável.
Eu vou falar uma física e uma corporativa. Uhum. A física, por exemplo, para mim, que é uma história que eu acho muito bonita de contar, tem a questão da sustentabilidade, mas também tem a questão de realmente mudar a vida de um ser humano, assim, né? Eu tenho uma pessoa que faz a minha administração das minhas comunicações. E essa pessoa vem de linha do tiro como eu, Sim. 13 anos mais nova do que eu, e me conheceu dentro do projeto Criança de Rua dos meus pais. E quando me conheceu, eu já via como eu era desenrolada e foi vendo de linha do tiro, foi assistindo o meu desenvolvimento. Aí eu fui morar na Europa no 2006. No dia que eu fiz a matrícula, ela pensou, poxa, eu quero. E essa menina, que naquela época viu isso como exemplo, hoje em dia ela é a minha comunicação, ela faz a administração da minha comunicação. Que está legal. hoje em linha do tiro no campo com a minha mãe, organizando o projeto, porque semana que vem ela volta para a Alemanha para me representar e, paralelamente, ela está fazendo o mestrado em Direito Meu Deus. na Alemanha. Que E ela conseguiu emocionante. 8 universidades e ela foi quem escolheu qual é a que ela quer, porque a gente é dessas. Nossa, que sensacional essa história. Mulher de comunidade perfeita. Uma chance Uma e um única exemplo. chance, A mesma sim. coisa como eu vi a Você Thaís, foi ela me viu. inspiração, sim. Então, pra mim, ela por isso que eu trabalho com ela, porque eu preciso dela na minha vida. Ela não precisa de mim, mas eu preciso dela. Ela me inspira todo dia a acreditar. Você multiplicou já essa semente. Sabe? Que bonito. Não precisa, pra mudar o mundo, você não precisa, isso é uma coisa que eu sempre falo, você não precisa ir pra África tirar uma foto com a criança morrendo de fome na África. Olha quem é o teu vizinho, olha quem é quem tu chama de família, compra o picolé do teu primo. Quantas vezes vai no shopping comprar um picolé de uma marca que a gente nem sabe pronunciar o nome e tem uma pessoa ali da comunidade que você vê o sufoco, velho, e você, se for falar, é fofoca. Isso pra mim também é sustentabilidade. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar. Sustentabilidade é meio ambiente, mas nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Quando você vê uma criança de rua e finge que você não está vendo, mas compra uma comida orgânica para o seu cachorro, é uma decisão clara de sustentabilidade que você tomou. Eu acho que isso é importante, a gente sempre está mencionando. O ser humano faz parte do meio ambiente como um passarinho, um papagaio e uma planta. Então, solidariedade e empatia faz muito impacto. E o outro exemplo, que seria o exemplo corporativo, é de uma empresa alemã que vende insumos para cosméticos e me contratou como embaixadora, mas também para fazer assessoria. Porque eu falei, eu não vou ser embaixadora de uma marca, eu nem sei o que está por trás. Vocês me contratam para fazer assessoria. Quando eu já estiver na assessoria, que eu ver que as coisas estão tudo certinhas, aí eu De vou para acordo com fora os e meus digo, ai, tá princípios, lindo. né? Exato. Aí eles falam, quero. Foi a primeira empresa que me contratou a esse nível. E essa é a segunda maior empresa que vende insumos no mundo. É uma empresa enorme, tarará. E eles estão no Brasil também. E o centro científico de beleza para o cabelo deles é no Brasil, em São Paulo. Que demais. E eles me contrataram, porque a galera que trabalhava para a empresa no Brasil já me conhecia e já falava, ai, pega essa menina, ela é tão legal, não sei o quê. E eles me contrataram em um ano. No ano que eles me contrataram, a gente conseguiu ganhar o prêmio de sustentabilidade alemão. No segundo ano, o prêmio de super-herói da sustentabilidade. No terceiro ano, não, né? No terceiro ano, eles entraram na Bolsa de Valores. Então, demais. era uma empresa que já tinha os números para estar na Bolsa de Valores há muito Há tempo. muito tempo. Só que para entrar na Bolsa de Valores, não é necessário só números. Porque nem tudo é só dinheiro. Você precisa alcançar alguns objetivos sustentáveis e alguns objetivos sociais. E eles falaram na minha cara, Domitila, a gente doou por tanto tempo pra coisa que a gente nem entendia. Então, foi muito lindo eu falar o que a gente precisa é disso, disso e disso. Eles doarem, a gente efetivar. E por isso eles entraram na Bolsa de Valores. Eles entenderem, né? E para eles ficaram muito mais felizes, que eles não querem doar para uma organização e ver os números. Eles querem ver, inclusive, eu continuo trabalhando com eles, e eles é que vão financiar o parque aquático que eu estou construindo esse mês com as crianças de rua. Que legal. E outra empresa também que eu trabalhei, um trabalho parecido, aqui em São Paulo, uma empresa brasileira, eles é que estão fazendo esse ano o Natal, Brazilian Connection está fazendo o Natal do CAN esse ano. Eles compraram um presente para cada criança. Então, é possível, as pessoas Você vai querem vendo a ajudar, transformação, né? sabe? E isso é a questão da sustentabilidade. Então, teve até uma pessoa que falou, poxa, Domitila, eu quero fazer mais, porque eu só doei um brinquedo. Aí eu falei, para uma criança que nunca recebeu esse brinquedo. Então, eu acho que o maior sucesso na sustentabilidade é quando você encontra uma coisa
que você tem prazer em fazer. Por exemplo, eu não tenho carro. Eu também não. E não dirigir carro já contribui muito para a minha não poluição de carbono. Sim. E eu posso viver de trem tranquila, dá tudo, eu posso dividir e tudo mais. Aí o que acontece? Se você encontra 2 ou 3 coisas que é super fácil para você fazer, por exemplo, para mim é muito difícil comer vegano. Aí, eu sou de vez em quando vegana, de vez em quando não. Mas tem coisas que é muito fácil pra mim. Por exemplo, ajudar o próximo é fácil pra mim. Não dirigir carro é fácil pra mim. Tudo que você estava me vendo usar, ou me doaram, ou é de segunda mão. Porque eu não preciso estar em shopping comprando coisa cara. Eu tenho medo, eu não tenho dinheiro, tenho medo que me roube, eu não quero. Não preciso. Sim. Eu tenho outras necessidades. Então, se cada pessoa escolher 2 ou 3 coisas, por exemplo, poxa, eu não faço recycling. Eu vi um dia desse uma entrevista de uma blogueira que falou, eu nunca usei a mesma roupa 2 vezes. Nossa. Então, você pode ter noção, porque a indústria fashion moda é a muito terceira indústria que mais polui poluente. no mundo. Então, não precisa você fazer tudo de uma vez para ser sustentável. E não precisa você querer ser super-herói da sustentabilidade. Pegue 2 ou 3 coisas que você consegue usar no seu dia a dia e faça isso, ideal, pela vida toda. Dessa forma, você contribui mais para o meio ambiente do que se você começar, por exemplo, hoje eu só vou usar energia solar e amanhã tá com raiva, nunca mais faz nada e desiste porque é só estressante. Sim. Sabe? Então, isso é uma coisa que foi muito importante para mim esse ano também, multiplicar essa ideia de que sustentabilidade pode ser prazeroso. Não é só aquela questão, Tem eu não posso, eu não vários posso, eu não caminhos, posso. né? Sim. Nossa, é muito inspirador ouvir você, muito feliz. Ai, assim, Cíntia! Tem tanta coisa que a gente quer falar ainda, gente, mas o tempo é Eu volto, apertado. eu Por volto. favor, a promessa tá feita, hein? Tá gravado. Anotado. Gustavo tá anotando aí, né? Tá aqui, ó. O Gustavo é o nosso produtor, tá gravando aqui com a gente, tá anotado. Você volta, então. Volta. Nossa, foi uma delícia conversar com você. A gente, como a gente, me senti em casa da forma como a gente gosta de comunicar aqui no Pretoteca, que é essa conversa de bar mesmo. Na próxima vez, quem sabe, a gente arruma uma cervejinha. Um negócio assim. Volto. Vamos pedir um patrocínio, então. Domitila, foi um prazer conversar com você. A gente recebemos a Domitila Barros, que é Miss Alemanha desse ano de 2022. É muito mais do que isso. Ela é um acontecimento, ela tem uma bandeira, uma missão, uma questão toda política por trás desse título de Miss Alemanha, algo que ela já vinha fazendo há muito tempo, né? Esse trabalho com sustentabilidade, com pensar no próximo, com transformar o mundo. E eu tenho certeza que você transformou o nosso aqui com a nossa conversa hoje, com quem está ouvindo e vendo a gente. É uma felicidade imensa receber você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E talvez, se alguma pessoa escutou essa conversa hoje e pensou assim, mas não tem nada demais o que essa Domitila faz. É sobre isso. Não tem nada demais. Todo mundo que tá assistindo pode fazer... eu não posso falar, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Mas eu acredito que quem está assistindo agora, muita gente pensa, poxa, não tem nada demais. Ela começou a ajudar a menina de rua, depois ela falou assim, é sobre Já isso. é algo. É sobre Já é isso. algo. Não é você esperar ter o patrocinador, ter o dinheiro, ter a cor, ter a possibilidade, ter o carro para começar. Sim. É realmente sobre começar onde você está, com o que você tem, mas não desistir. Essa é a minha palavra que eu quero finalizar hoje. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora, que está pensando, talvez, poxa, é tão difícil. Quando é que foi fácil? Pra mim e pra tu, quando é que foi fácil? Nunca. Então não espera ficar fácil, só vai. Maravilhosa, gente. Só vai. Então vamos junto, é isso. Parabéns. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo, gente. Obrigada pela companhia mais uma vez.